Olá, eu me chamo Marlon José Zanotto, com auxílio do professor doutor Giovanni Paiano, do professor doutor Tiago Goulart Petroli e do professor doutor Fernando de Castro Avernari, nós realizamos uma avaliação da digestibilidade de rações com milho moído em diferentes granulometrias para perus de corte. Eu sou graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Maria, possuo especialização na área de tecnologia da produção de ração animal e trabalho nessa área de produção de rações desde 2017 na empresa BRF. A etapa de moagem do milho, ela é uma etapa do processo produtivo de rações comum nas fábricas de rações. Ela é uma etapa de grande impacto econômico e nutricional para as espécies, porque ela proporciona uma redução no tamanho da partícula. E essa redução no tamanho da partícula, ela tem um grande impacto tanto na performance zootécnica das espécies, como também na digestibilidade nutricional. A moagem do milho em fábrica de rações, ela é comumente feita em moinhos do tipo martelo. Os moinhos do tipo martelo, eles consistem numa câmara de moagem composta por marteletes, onde esses marteletes eles fazem a quebra do milho, então o milho em contato com esses marteletes por um princípio de explosão, eles reduzem as suas partículas. E ao redor dessa câmara de moagem, você possui as peneiras com um certo diâmetro de furo. Então o milho ele só vai sair da minha câmara de moagem, o milho ele vai estar moído quando ele tiver um tamanho de partícula menor do que o diâmetro do furo da peneira. Então, para uma moagem mais fina, né, você utiliza um diâmetro de furo menor. Para uma moagem mais grossa, você vai utilizar um diâmetro de furo maior. Quando a gente compara uma moagem de milho em uma peneira 3 milímetros e uma moagem de milho em uma peneira 6 milímetros, nota-se a diferença no diâmetro geométrico médio. Você tem um aumento conforme você aumenta o diâmetro do furo da peneira. Você tem uma diferença entre a menor e maior partícula maior numa peneira mais grossa, com uma moagem mais grossa, e uma redução no número de partículas por unidade quando você compara uma moagem grossa de uma moagem mais fina. A moagem, a redução do tamanho de partícula, ela tem um efeito na área superficial da massa da dieta, então está claro aqui quando a gente olha o número de partículas por unidade. E isso vai influenciar na fisiologia gastrointestinal das aves, vai influenciar na taxa de passagem do alimento pela moela, vai influenciar no desenvolvimento do trato digestivo e também vai influenciar no perfil da microbiota. Quando a gente pensa em espécies como frango e como suínos, é de conhecimento e já existe literatura que fala dos efeitos da granulometria do milho, né, da redução do tamanho de partícula do milho no desempenho e na digestibilidade dessas espécies. Então você já tem recomendação de granulometria para se trabalhar para você ter um melhor desempenho e uma melhor digestibilidade para essas espécies que são mais comumente usadas. No entanto, quando você trabalha com espécies como o perus, que é uma espécie mais restrita, mais escassa, você tem uma literatura escassa, você tem maior dificuldade de informações e essa dúvida sobre qual é a granulometria indicada para melhor digestibilidade em perus que fizeram com que nós desenvolvêssemos esse trabalho. Indo para a parte de material e métodos, os tratamentos que nós utilizamos no nosso estudo basearam-se na alteração da intensidade da moagem do milho. Então, o primeiro tratamento, o tratamento A, ele foi realizado com uma moagem em uma peneira mais fina, uma peneira com um diâmetro de furo de 2 milímetros, que forneceu um diâmetro geométrico médio de 453 micras. Indo para o tratamento B, uma peneira 4 milímetros, tratamento C, onde nós utilizamos uma peneira 6 milímetros, tratamento D,
onde utilizamos uma peneira 8 milímetros, e um tratamento E, onde utilizamos a peneira 10 milímetros. Então, no nosso estudo, nós fomos de uma granulometria do milho mais fina, numa moagem extrema, num diâmetro de furação de 2 milímetros, para um extremo maior, um extremo de moagem grossa, né? De um extremo de moagem fina com uma peneira 2 milímetros a um extremo de moagem grossa com uma peneira de 10 milímetros, fornecendo um diâmetro de 1.109 micras no tratamento E. A dieta foi fabricada em uma fábrica comercial. O milho foi moído em um moinho do tipo martelo, do fornecedor Carlos Becker. Após a moagem do milho, o milho junto com os demais ingredientes da dieta foram misturados em um misturador Biller helicoidal com capacidade de 6.000 litros. A dieta foi fornecida aos animais de forma pelletizada, então passou-se por um processo de tratamento térmico em um condicionador Biller e também passou-se por um processo pós-condicionamento, por um processo de expansão em um expander cal. Após o condicionamento térmico e a expansão dessa ração, a dieta foi pelletizada em uma pelletizadora Van Arsing com uma matriz de furação 4,5 milímetros. Após a pelletização, as dietas foram trituradas para facilitar o consumo na fase inicial do pellet. E uma característica um pouco diferente dessa fábrica onde nós fizemos as dietas é a aplicação pós a pelletização de um percentual de óleo vegetal e enzimas fitase e estilanase e num sistema conhecido como sistema pós-pelletização, aplicação de líquido pós-pelletização. Para avaliação de digestibilidade, aos 21 dias de idade, 24 aves foram transferidas do experimento de avaliação de desempenho zootécnico para a granja experimental da UNOESC em Xanxerê. Chegando na granja experimental, os animais foram distribuídos aleatoriamente em 8 repetições, com 3 aves cada, né? Totalizando 120 aves e 40 gaiolas metabólicas. O fornecimento de ração e água foi à vontade, com um manejo de 18 horas de luz e 6 horas de escuro. Foi realizada a coleta total discreta, seguindo a metodologia exposta por Sakamura e Rostanho, com 5 dias de adaptação e 5 dias de coleta. Para a coleta foi utilizado bandejas metálicas envoltas com plástico e a coleta foi feita 2 vezes ao dia, no período matutino e no período vespertino. Após a coleta, as amostras foram refrigeradas para seguir com o armazenamento. Após, elas foram homogeneizadas e secas em estufa de ventilação forçada, trituradas em moinho laboratorial e com as amostras prontas, através da metodologia exposta pela AOC, foi determinado o teor de matéria seca, proteína bruta, matéria mineral e energia bruta com a utilização de um calorímetro. As fórmulas utilizadas na avaliação de digestibilidade foram: para fornecimento dos nutrientes metabolizáveis, o nutriente ingerido menos o nutriente excretado dividido pela matéria seca ingerida, e para os coeficientes de metabolização, o nutriente ingerido menos o nutriente excretado dividido pelo nutriente ingerido multiplicado por 100. Para a determinação da granulometria do milho, nós seguimos a metodologia proposta por Henderson e Perry, onde as amostras de milho em duplicata foram secas por 24 horas em uma temperatura de 55 graus. Após a secagem, essas amostras foram peneiradas com a utilização de um ajustador de partículas por um período de 10 minutos em uma rotação 8. O peneiramento da amostra do milho foi feito num sistema conhecido como cascata, onde a primeira peneira, a peneira superior, é uma peneira com maior diâmetro de furo, 4 milímetros, seguindo com 2,5, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15 e o prato de forma sequencial, e abaixo a utilização do agitador de peneiras. Para avaliação da análise estatística, primeiramente nós fizemos o teste de normalidade de resíduos. O resíduo não estando normal, foi feita a transformação de dados. Dados normais, seguimos para a etapa 3, onde fizemos a análise de variância qualitativa. Após a análise de variância qualitativa, regressão linear quadrática e raiz quadrada, e de forma complementar, o teste de Scott e Knott.
Seguindo para a avaliação dos resultados e discussão, quando nós avaliamos o coeficiente de metabolização aparente da matéria seca e da proteína bruta, nota-se resultados parecidos, né? Onde a melhor digestibilidade nutricional ela está entre a peneira 6 e peneira 10 milímetros. No coeficiente de metabolização da matéria seca, o ponto de inflexão com 6,5 milímetros e no coeficiente de metabolização da proteína bruta, um ponto de inflexão com 6,6 milímetros. Isso explica que granulometrias muito finas, por exemplo, granulometrias na peneira 2 milímetros ou muito grossas, que seriam granulometrias extremamente grossas na peneira de 10 milímetros, prejudicam a digestibilidade. Então, existe um meio termo de trabalho para a melhor digestibilidade que se encontra nessa faixa entre 6 e 10 milímetros. Isso pode ser explicado porque granulometrias extremamente finas, elas aumentam a taxa de passagem do alimento na moela. Como elas aumentam a taxa de passagem do alimento da moela, o alimento vai passar numa velocidade maior pela moela e, consequentemente, fica menos tempo retido na moela, você tem uma menor interação com as enzimas digestivas e entende-se que isso prejudica a digestibilidade nutricional. Quando você avalia granulometrias extremamente grossas, elas prejudicam a pelletização, então, dentro do processo produtivo de rações, uma granulometria grossa causa uma dificuldade de pelletização, o que pode causar reações conhecidas como reação de Maillard, com queima de itens nutricionais que vão prejudicar na digestibilidade da dieta, e também prejudica a gelatinização do amido, pela redução da área da superfície dos grânulos do milho, né? O que vai dificultar a interação com as enzimas digestivas. Então, se você tem uma granulometria do milho mais grossa, você vai ter uma maior superfície e uma maior dificuldade de gelatinização e de interação das enzimas digestivas com esse grânulo do milho. Quando nós avaliamos o milho in natura e o milho numa moagem mais fina de 2 milímetros e numa moagem mais grossa de 10 milímetros, nós percebemos claramente pelas imagens mudanças na estrutura do grânulo do amido. Lund e Lorenz trazem que partículas mais grossas, como no caso da peneira 10 milímetros, reduzem a difusão de calor de fora para dentro da partícula do milho, o que prejudica a gelatinização do amido, e isso pode interferir na piora da digestibilidade, conforme nós vimos nos gráficos anteriores. Como conclusão do nosso trabalho, a granulometria do milho ela influencia na digestibilidade de peruas. Uma granulometria extremamente fina, 2 milímetros, com uma moagem numa peneira 2 milímetros, e uma granulometria extremamente grossa, numa moagem em uma peneira 10 milímetros, tem influência na digestibilidade das peruas. E os melhores coeficientes de metabolização aparente, tanto da matéria seca quanto da proteína bruta, foram obtidos com uma moagem em diâmetro de furos de peneiras próximas a 6,5 milímetros, que corresponde a um valor de diâmetro geométrico médio de 950 micras para o milho. Como agradecimento ao nosso trabalho, agradecemos a BRF pelo fornecimento de estrutura, animais e dieta para a realização do experimento, a Fábrica de Rações de Chapecó, ao DESC, ao LANA, ao CNPq CAPES e ao NOESC pelo apoio na realização do ensaio de digestibilidade. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.